Olá, bem-vindo a mais um Desenrola FESP. Eu sou o professor Charley Luz, sou professor aqui na FESP do curso de Gestão da Informação Digital e Gestão Arquivística. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as bolhas das redes sociais. As bolhas, na verdade, elas sempre existiram. A gente sempre conviveu com pessoas que pensam parecido e em determinados momentos, claro, há embates, mas a gente sempre procurou estar cercado de pessoas que pensam mais ou menos como a gente. E essa realidade migrou para a internet, e principalmente nas redes sociais são formadas as bolhas de opinião. Elas são abastecidas pela inteligência artificial dessas ferramentas. A inteligência artificial, ela aprende de que forma e de quais assuntos a gente gosta e começa a abastecer cada vez mais a nossa timeline e a nossa bolha com esses assuntos que a gente debate. Isso pode parecer um pouco repetitivo, por conta de que existe um algoritmo por trás dessa inteligência artificial. E o algoritmo, ele reforça essa questão das opiniões. Por exemplo, se você gosta mais de culinária do que esportes, vai aparecer muito mais posts de conhecidos e de páginas que você curte sobre o assunto culinária e muito menos de esporte. Através desse, por meio, na verdade, desse algoritmo, portanto, a gente começa a sentir um certo repetitividade em relação a esses temas, porque o algoritmo está ensinado a aprender as nossas preferências. Então, eu já fiz alguns testes, por exemplo, eu comecei a curtir determinados posts e, de fato, ali, depois você volta para navegar, começa a aparecer posts muito similares, você pode fazer outro teste. E uma forma, inclusive, de burlar esse algoritmo é você ir lá no feed de notícias e selecionar os posts mais recentes, o que vai aparecer em ordem cronológica e muito menos essa interferência que o algoritmo tem em relação aos temas que você curte e compartilha. Agora, o que acontece? Essas bolhas, elas também começam a formar opiniões políticas, né? São bolhas em relação à política e às opiniões que a gente tem parecida com as outras pessoas. Então, esse tema, volta e meia, ele retorna aí à discussão por conta de eleições. Recentemente, lá na Universidade da Califórnia, teve uma pesquisa de 1 milhão de usuários, cerca de 350 mil mudaram a opinião sobre um determinado político, porque um post apareceu de forma positiva em relação a esse político. Então, há uma interferência, né, em relação a essa bolha e pode haver aí uma certa manipulação no que a gente pensa em relação a determinado assunto, o que aumenta muito aí o poder de quem tem a chave desse cofre, né, dessa caixa preta aí, que são os algoritmos das redes sociais, né? Agora, um outro ponto interessante que a gente destaca é o efeito manada. No momento que pessoas pensam como a gente e compartilham a mesma opinião, isso começa a reforçar o nosso entendimento em relação a esse tema. E isso também força um pouco esse usuário, nos força, portanto, a entender que o que a gente aprende, o que a gente está defendendo, o que a gente fala é o certo, né? E o lado bom, a gente começa a defender mais as nossas posições. O lado ruim é que a gente acha que todo mundo pensa igual.
Agora, existe na internet, principalmente nas redes sociais, aqueles posts de jornais e de periódicos onde entra uma notícia e todo mundo vai lá comentar. Esse é o momento de embate, é o momento que a gente abre a nossa bolha e a gente vê que tem opiniões diferentes da nossa. E nesse momento são criadas verdadeiras arenas onde as pessoas então confrontam as suas ideias, mas muitas vezes isso é apenas para reforçar o que elas pensam. Essas arenas, elas também, da mesma forma que as bolhas, também existem na sociedade, né, na vida real. Claro, obviamente, essas arenas da vida real é aquela hora que você está tomando um cafezinho com o seu colega que pensa diferente, dentro da sala de aula e em outros locais onde há a possibilidade do confronto de ideias, né? Mas no digital isso é claro, a gente está dentro dessa bolha eu prefiro que as pessoas pensem como eu e eventualmente eu saio da bolha para poder debater em alguma arena esse entendimento que eu tenho da sociedade. Um outro comportamento que se destaca em relação à bolha e às redes sociais é um maior engajamento que as pessoas têm pelo fato de estarem no ambiente digital. Por não haver a presença física, elas acabam se expondo, defendendo muito mais os seus pontos de vista, né? Ocorre que, da mesma forma como no mundo real há possibilidade, né, de difamação e outras formas de se cometer crimes em relação à opinião, nas redes sociais isso também ocorre. Você pode estar cometendo difamação e outros crimes em relação à opinião e principalmente ao que você entende que o outro deixou de fazer ou que o outro não é. No entanto, precisamos sim, às vezes, sair dessa bolha e ver o que está acontecendo na sociedade para não se iludir, para a gente também não achar que todo mundo pensa igual, porque isso pode mais adiante causar determinado tipo de decepção ao descobrir que outras pessoas não pensam como a gente. Então é isso, curta mais o Desenrola FESP, dá uma curtida aí embaixo, compartilhe esse vídeo e vamos tentar extrapolar essa bolha.